Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações preferenciais da Gerdau GGBR4. O foco desta análise é eu destacar, pelo menos de acordo com minha leitura, focada em cima da análise técnica, não vou falar na questão de fundamentos, mas o foco é destacar o cenário de prazo maior do ativo até um prazo menor, ou seja, olhar desde o gráfico anual e descendo até o gráfico diário, vendo pontos importantes e qual o contexto, quem está no controle da situação, qual o contexto em termos de investimentos, pensando em prazo maior em cima deste ativo. De imediato, já te peço para se inscrever aqui gratuitamente no meu canal. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, que vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Lembre-se também que você pode receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão aí no seu celular, no seu desktop. Não só isso, né? Informações relevantes e as carteiras que eu faço, carteiras de ações. A carteira semanal e a carteira mensal. Uma é a carteira exponencial e a outra é a carteira perspectiva. Para isso, para que você possa receber todo esse serviço, testar esse serviço aí de forma gratuita durante um determinado período, basta clicar no card que está aparecendo aqui para você. E seguir, logicamente, os procedimentos que serão apresentados. Seguindo então aqui para a nossa análise, primeiramente vou começar no gráfico anual. E o que eu quero destacar no gráfico anual? Que onde nós estamos nesse momento. Aqui teve um movimento longo de subida de valorização da Gerdau. Outro ano, só 2 anos basicamente de forma negativa, desde quando começou o movimento forte de alta. Isso lá desde 96 até a região até o ano de 2008. Depois iniciou todo um processo de correção, que durou aqui basicamente ali uns 8 anos de correção. Depois disso, agora estamos dentro de um movimento de alta. Essa correção aqui de 8 anos, atingiu ali uma retração, uma correção de 38,2%, que é um número de correção do Fibonacci, um número que tende a funcionar como um patamar de suporte e iniciar um novo movimento de subida. Então, colocando aqui o Fibonacci em cima desse movimento, dá para se observar região ali de suporte na faixa dos 3,60 em cima de Gerdau, olhando para um gráfico anual. Então tivemos essa correção, um papel que nesse momento na faixa dos R$15, está dentro de um movimento de alta e desse movimento de alta está indo para o 4º ano. Considerando aqui não só a duração desse movimento, mas principalmente a duração desse movimento aqui de baixa, de 8 anos, a expectativa dentro aí da movimentação zigue-zague ascendente ou zigue-zague descendente, enfim, dos movimentos de alta e de baixa do preço, a expectativa seria da gente poder ter aqui na Gerdau um movimento, não necessariamente todos os anos de subida, mas um movimento de alta de 8 anos também, ali seria uma expectativa para o papel. E dentro deste contexto de movimento de alta no gráfico anual, isso leva para um gráfico de menor periodicidade, seja gráfico trimestral, gráfico mensal, a possibilidade de se buscar operações de prazo maior através de compra principalmente de fundo ascendente ou até mesmo de pivô de alta. Ambas sinalizações, seja de pivô de alta, o que é um pivô de alta, o que é um fundo ascendente, tudo isso eu tenho vídeos de aprendizado dentro do meu canal, Dalton Vieira Invest, no YouTube. Basta pesquisar lá que tem o vídeo específico sobre cada um desses assuntos. Indo para o gráfico trimestral, dá para se observar o quê? Que a gente tinha aqui o gráfico anual aqui, está dentro do movimento de alta. Então, no gráfico trimestral, a tendência é de alta. Tinha uma tendência de baixa e reverteu para alta, gerou aqui o pivô de alta. Agora, já tem 4 trimestres, está pelo menos no 4º trimestre, vindo para um cenário de correção. Movimentação lateral dentro de um longo movimento de alta, dentro de um grande trimestre de alta, né? Então, a gente pegando aqui, veio para cima de uma região que era um teto. Observe isso aqui, ó, uma região de antigo suporte de fundos anteriores, passou a funcionar como um teto, uma zona de resistência e o papel conseguiu gerar um rompimento aqui de forte para aqui para cima. E parou aonde? No outro nível, ou seja, saiu de um teto, agora essa região tende a funcionar como um patamar de piso e aqui parou em cima de outro teto. Se ultrapassar, que por enquanto a expectativa seria essa, ou seja, de gerar mais uma sinalização aqui para cima, visto que a correção está sendo de maneira mais fraca em relação ao movimento de subida e a tendência é de alta, então a expectativa seria justamente de ter algo mais para cima. Lembrando, se ultrapassar essa região, o próximo teto só vai estar lá na faixa dos R$25, quase na faixa dos R$26. Isso daria, do ponto aqui de rompimento desse teto, para cá daria na faixa de uns 50% de upside, né, de valorização, de espaço para subida para o papel. Do ponto atual, isso traria ali na faixa de 65% ou mais, aí 65% a 70%
de valorização para o próximo teto. Então é um papel interessante que nesse momento passa por um movimento aqui que eu olhando para o gráfico mensal. Deixa só antes de falar do gráfico mensal, só mencionar outro ponto importante aqui, que é a formação semelhante a de um ombro, cabeça, ombro, simplificando, né, os movimentos, um ombro, cabeça, ombro invertido, que pode trazer justamente um contexto mais de impulsionamento do preço mais forte, não só para essa região de teto, mas para outra região lá na faixa dos R$29 a R$30. Seria outro ponto ali de objetivo que essa ação pode buscar após alguma sinalização mais relevante aqui no gráfico trimestral, que seria, por exemplo, superação da máxima ali de um candle anterior, de uma sessão aqui anterior, desse candle aqui, ou mesmo um rompimento de tudo isso aqui para cima, que eu vou mencionar nos gráficos de menor periodicidade. Indo então para o mensal, a gente pode observar no mensal que o ativo está dentro de uma tendência um pouco mais indefinida, ou seja, veio aqui numa tendência de alta e deu uma indefinida quando veio gerando esse movimento para baixo, respeitando essa zona de resistência. Neste mês, o ativo está caindo 3,5%. Pregão de ontem foi, que eu vou falar no gráfico diário, foi um pregão bem ruim para o papel. Mas, de qualquer forma, ele segue dentro de um contexto. Lembrando do gráfico anual, aqui está o gráfico anual, lembrando do gráfico trimestral, a tendência de alta, está dentro de um contexto positivo, que pode trazer um cenário bem interessante para compra. Aí tem diversas formas de entrada, tem aquela forma que, não, já vou fazer uma compra aqui, nessa região, eu compro uma parcela menor para jogar na minha carteira de longo prazo e vou aguardar um cenário aqui positivo para cima desse papel, um novo movimento de alta nesse papel. E se ele não acontecer, se ele voltar, se a ação voltar aqui para baixo dessa região, começa a deteriorar esse cenário gráfico. Se ele voltar muito forte para baixo da região dos R$ 12,88, o principal suporte dessa ação nesse momento no gráfico, isso traria um cenário mais de perda de força, logicamente avaliando como isso aconteceria. Mas enfim, o nosso trabalho aqui é justamente de acompanhar diariamente os ativos para avaliar, ou seja, qual o momento que descaracterizou um cenário positivo, um cenário que é favorecer muito mais a operação na ponta compradora. Então, essa região aqui para GGBR4 é uma região extremamente importante em termos de suporte. Uma região que era dois topos ali anteriores, essa região aqui, e tinha mais esse aqui, e passou a funcionar como um suporte, um piso, dentro que eu já destaquei também no gráfico trimestral, né? A gente tinha aqui fundos anteriores que eram suportes, que passaram a funcionar como resistência. Esse assunto, mudança de polaridade, também tem um vídeo de aprendizado específico aqui no canal. Um vídeo curtinho que você vai entender o que é essa mudança de polaridade, qual o significado dela e como você pode se beneficiar dessa característica aí, desse conceito da análise técnica. Então, temos aqui um cenário de indefinição. O que seria bom para acontecer na GGBR4 para favorecer? Dalton, eu não quero fazer essa compra porque vai que o papel caia aqui e venha aqui forte para baixo. Pode acontecer? Pode. O mercado pode acontecer de tudo. Apesar do cenário, em termos de probabilidade, ser mais positivo, ele existe um viés aqui de alta considerando o gráfico anual e o gráfico trimestral. O papel pode simplesmente, ou seja, as ações preferenciais da Gerdau pode simplesmente desabar aqui para baixo. Então, a gente não tem como não considerar isso. Por isso, existe toda uma gestão de risco em cima de qualquer condução aí de operação de investimentos em cima de ações. Qual seria o sinal gráfico, então, para quem quer uma cautela um pouco maior? Na minha avaliação, alguma sinalização relevante voltando para cima dos R$16, ou seja, gerando um sinal de fundo no gráfico mensal. Primeiro sinal seria esse. O segundo sinal mais relevante é ter um mês fechando aqui acima de tudo, né? Ou seja, que tipo de candle? Aqui, ó, só observar esse candle aqui, ó, um candle de força, um candle que representa controle da situação, pelo menos nesse mês, por parte dos compradores, em um ponto relevante no gráfico, como aconteceu aqui no gráfico aqui mais atrás na Gerdau. E isso disparou alguns meses de subida para esse papel. Então, seria algo nesse sentido. O papel gerou algum sinal mais forte aqui para cima, ou fechando acima dos R$16, ou melhor ainda, fechando para cima disso aqui tudo, para cima da região dos R$17, aí sim fica muito mais... aumenta muito mais a probabilidade de acontecer o que eu mencionei aqui no gráfico trimestral, que seria a busca lá daquela região dos R$25, abriria um espaço maior no gráfico para esse ativo. Então, essa é uma forma também de aguardar alguma sinalização mais relevante do preço aí em termos de entrada na ponta compradora para um prazo maior em cima de Gerdau. Então, vai depender do perfil de cada um, da forma de investir num papel, mas esse é um ativo interessante pensando em um prazo maior. Olhando para o gráfico semanal, a gente tem toda uma indefinição da tendência. Então, está bem indefinido, que é aquele movimento que a gente dá para perceber no gráfico mensal. Então, um movimento bem lateral aqui do preço.
mas com máximas descendentes no gráfico mensal. As máximas estão sendo descendentes. Então, é importante que esse papel quebre essa sequência, que seria uma primeira sinalização positiva. Melhor ainda se fechar acima dos R$16, como eu acabei de mencionar. Aqui no gráfico semanal não é muito diferente disso. Por enquanto está dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, pode vir mais para baixo. Suporte mais importante na faixa dos 14,71 e depois disso na faixa dos 14,16. Aí depois a gente vai falar lá embaixo, que é aquela região que eu comentei no gráfico mensal, R$12,88, suporte mais relevante. Mas o que seria importante nesse papel também aqui é o retorno para cima dos R$16. É gerar um pivô de alta nessa ação, aumentaria a probabilidade, não necessariamente com um único candle, né, com um único candle de alta no gráfico semanal. Mas enfim, pode ser através de um movimento de subida. Quanto menor o tempo que levar para romper aqui essa região dos R$16 em uma única semana ou 2 semanas, mais interessante seria essa sinalização para se ter um movimento mais forte lá para casa dos 17 ou até mais do que isso. Mas nesse momento o principal teto desse ativo encontra-se na casa dos R$16. O próximo teto aqui num curto a médio prazo ficaria na faixa dos R$17 para Gerdau. Então nesse momento o viés aqui no curtíssimo a curto prazo é de baixa, um cenário um pouco mais negativo, mas para melhorar esse cenário acima dos R$16 tende a favorecer muito mais, inclusive operações de compra de um prazo menor, buscando aí operações, por exemplo, de swing trade ou mesmo de position trade. Então, região de suporte aqui nesse patamar dos R$14,71 a R$14,16 é também um patamar de suporte para quem tem o perfil de entrar comprando em cima de suporte, aguardar um processo de valorização do ativo, também é outro ponto importante para possibilidade de compra em cima de Gerdau. E no gráfico diário, para a gente fechar aqui, a gente tem o papel dentro de um contexto também mais indefinido, mas com viés de baixa. Pregão de ontem, que é o pregão do dia 21/2, né? Essa análise especial está sendo feita aqui no dia 22/2. A gente pode observar um candle muito forte para baixo que bateu já em cima do suporte. Por enquanto, o caminho mais provável seria ter algo mais para baixo. Testar suportes que eu comentei, inclusive, já no gráfico semanal. Da mesma forma que eu mencionei lá no gráfico semanal, contexto gráfico que tende a trazer um cenário mais positivo para buscar operações de compra de swing trade através de fundo ascendente ou pivô de alta, seria esse papel acima dos R$16, isto é, considerando, como eu já disse, um cenário gráfico de prazo um pouco acima do gráfico diário que favorece mais a operação na ponta compradora. Então, esse ativo acima dos R$16 torna-se muito mais interessante, mas por um prazo maior, ele torna-se interessante, inclusive no movimento de queda, para se buscar colocar mais ações na carteira de GGBR4. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise especial. Espero que você esteja gostando das análises especiais. Um grande abraço, inscreva-se no canal e até a próxima.